Olá, esse é seu Destaque Regional, programa semanal da TV Convenção, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, com repetição às 7 da noite das quintas-feiras. E hoje nós estamos inovando. Vamos começar a partir de agora a fazer o programa de forma assim, externa, né? Aquele programa dos Gasparini nos deu uma boa ideia de que vale a pena a gente conhecer os nossos personagens, as nossas instituições regionais, a partir de reportagens de campo. E hoje estamos aqui na redação do Jornal Taperá. Jornal Taperá, aqui da cidade de Salto, e o nosso entrevistado de hoje é exatamente o personagem que faz o Jornal Taperá, que dirige o Jornal Taperá, Walter Lenzi. Vamos conhecer então a redação do Taperá e, a partir de um diálogo com ele, discutir um pouquinho a mídia, a importância da mídia na nossa região. Vamos lá. Isso aqui é a recepção do jornal. Parte comercial. Aqui já estamos entrando na redação. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para conhecer como é que funciona a redação do jornal. E vamos então na sala, olha a equipe toda trabalhando no fechamento do jornal. Walter Lenzi, bom, como vai? Alegria. Tudo bem, meu caro? Prazer é meu. Vamos sentar o programa diferente, então, na redação do Taperá. Bem aqui onde, então, o Walter trabalha, produz, nós estamos com ele. E a ideia, nesse primeiro momento, é te conhecer, Walter. Eu sei que você é contador, fez contabilidade em São Paulo e depois no Junqueira, teve toda uma passagem pela Secretaria do Estado da Fazenda também, trabalhou anos e anos na Câmara Municipal aqui de Salto, mas antes de mais nada é jornalista, está na veia o jornalismo. E começou pelo jornalismo impresso, Walter. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, afinal, quem é Walter Lenzi? Bom, realmente não começou no jornalismo impresso. Meu sonho era ser radialista, entende? Eu comecei na rádio Cacique de Salto. Salto tinha uma rádio que era mais de tudo que de Salto, mas tinha um estúdio em Salto, porque não podia ter a sede em outra cidade, então tinha um estúdio em Salto, um estúdio em Itu, mas a sede era em Itu. Eu tinha um programa diário sobre esportes. Eu comecei fazendo cobertura esportiva, meu sonho era ser radialista e tal. Então comecei na Rádio Cacique, nós tínhamos um programa, eu, Roberto Soleira, já falecido, né? E nós tínhamos esse programa, era um programa diário, que era eu que redigia. O Soleira se encarregava de pegar a publicidade e eu fazia a redação. Ele era apresentado no estúdio de Itu, pelo Vicente Elias Chanoski. Era um programa diário, de 15 minutos, às 11h15, às 11h30, que a gente abordava o futebol saltense, todos os esportes. E Salto, naquela época, tinha 3 times profissionais: Saltense, Guarani e Avenida. Então, além do campeonato amador e outras atividades esportivas. Então, tinha muito assunto, entende? Então, a gente tinha esse programa diário. Depois, nós começamos um programa semanal, aos domingos, que tinha participação do Demur Sala, Antônio Hermes Ferrari, Odílio de La Paz, e outros. A gente fazia uma mesa redonda analisando os acontecimentos esportivos. Eu só ingressei no jornalismo impresso em 1958. E como é que foi essa passagem, Walter? Interessante, essa eu não sabia, mas que foi o início mesmo lá. Foi no Liberal, o início de tudo? No Liberal. Eu comecei na Rádio Cacique, ainda com 15, 16 anos, em 1956, setembro de 1956. Depois o Dova Pitorre, João Pitorre, sobrinho, que era o Dova, me convidou para fazer a página de esportes do Liberal, que era o jornal que circulava em Salto, juntamente com o Trabalhador, eram os 2 jornais mais fortes da cidade. E eu comecei então a fazer a página esportiva do Liberal. E depois de 1 ano e meio, 2 anos, o Dova mudou-se para Jundiaí, que a empresa dele abriu uma filial lá, ele mudou-se para Jundiaí. E eu passei praticamente a ser, naquela época, não era editor, era o secretário do jornal. Entende? O secretário que fazia praticamente tudo. Então eu tinha uma coluna sobre cinema, eu tinha a página esportiva e ainda era revisor do jornal. Passava o dia todo no jornal,
praticamente fazendo o papel que eu faço hoje. Naquela época não tinha muitas pessoas que se dedicavam ao jornalismo. Eu e Edmur Sala, dividia com o Edmur Sala, que também passava quase o dia todo lá. A gente fazia todo esse material aí que era publicado aos sábados no Liberal. Era tudo muito na raça, né, Walter? Tudo na raça. Naquela época era, para você ter uma ideia, a composição das matérias era feita, não era palavra por palavra, nem linha por linha, era letra por letra, que depois voltavam para as caixas, entende? Era montada a matéria, depois essa matéria era feita a montagem da página, depois a impressão era uma página por vez, entende? Depois havia, as páginas seriam encartadas na sexta-feira para circular no sábado. Rádio Cacique, depois Liberal e 21 de abril de 1964. Há 48 anos atrás, nascia o Taperá. Como é que foi isso, Walter? Bom, eu morei em São Paulo de 61 a 64. Apesar de ir para São Paulo, né, eu deixei minhas atividades no Liberal. O Edmur continuou tocando o jornal. Eu morava em São Paulo, morava entre aspas, porque eu morava de segunda a sexta. Aos sábados eu vinha para Salto e acompanhava aqui as atividades esportivas e tal, e continuava fazendo meus comentários na coluna sobre cinema. Naquela época eu comentava o filme antes de ser exibido. Assistia? Não, eu tinha recortes de jornais. E o filme passava em São Paulo, depois mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que vinha para Salto. Então, quando passava em São Paulo, eu recortava o resumo dos filmes, a crítica dos filmes, e quando ele ia ser exibido em Salto, eu fazia um comentário antecipando. E era em tom de humor, praticamente, era um negócio assim meio amador, mas não era uma crítica de cinema, era uma previsão, mostrar para o pessoal qual era a história, qual era o enredo do filme e tal. E de São Paulo eu mandava, eu ia na estação rodoviária, pegava um cara lá que morava em Salto, quer entregar no Jornal Liberal, então lá de São Paulo que eu mandava as matérias. Você é um correspondente, então? Correspondente. Tivesse computador naquela época, tivesse internet naquela época, seria diferente, né? Mas tinha que se escrever, eu escrevia à mão, entende? E mandava para Salto. E era publicado aqui, ou às vezes o sujeito não entregava a matéria também, não saía, eu só ia tomar conhecimento disso no sábado, quando chegava aqui. Então eu fiquei até 64 em São Paulo, início de 64. E o Liberal estava nos seus últimos dias, né? Porque o Liberal já não era um jornal com credibilidade, porque era um jornal político do Arquimedes Lamolha, e tinha uma posição política que a população então comprava o jornal porque queria ver aquela discussão política, mas não tinha nenhuma credibilidade. Então, juntamente com o Januário Carola, o Nenê Carola e Edmur Sala, nós resolvemos acabar com o Liberal, com a aquiescência do deputado Arquimedes Lamolha, que também tinha muitas despesas e tal, e não estava contente com a linha seguida pelo jornal. E a gente fundou, então, em 21 de abril de 64, uma revista semanal. Nós éramos muito pretensiosos, né? Uma revista semanal ilustrada, numa época que para fazer clichê não era fácil. Mas a gente tinha patrocínios, o Nenê Carola saía para a rua aí, pegava patrocínio das empresas e tal. A gente conseguiu fazer, durante 10 anos, uma revista semanal ilustrada. E o nome, Walter? Taperá. Como é que foi essa história? Antes de ser fundado o jornal, a revista, eu fiz um boneco, né? Uma previsão do que seria a revista. E eu tinha dado o nome da Revista Saltense. E um dia no barbeiro, o barbeiro Genésio Longatti, falei para ele que ia fundar uma revista e tal. Ele falou, por que você não coloca o nome Taperá? Um nome que nunca ninguém usou aqui em Salto, e é a ave símbolo da cidade e nunca foi aproveitado. Falei, pô, mas Taperá é um nome meio esquisito, né, Genésio? Não, você pode ver que você vai ver que vai pegar. E, atendendo essa sugestão dele, eu levei ao conhecimento do Edmur e do Nenê Carola, que aprovaram, né? E, ao invés da revista de Salto, seria então Taperá. E foi o nome que nós adotamos, e depois começou a surgir Mercadinho Taperá, Mercearia Taperá. Hoje tem esse nome se disseminou pela cidade, né? Tem muita coisa aqui. Até em Itu tinha uma revendedora de veículos, Taperá também, né? O Genésio Longatti, lá do céu, deve estar feliz à beça dessa recordação histórica. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a alma do Jornal Taperá daqui a pouquinho, no próximo bloco.